Eu sou Fernanda Santana e começa agora o podcast da Rádio Costa do Sol, com patrocínio da Prolagos e da Engeluz Home Center. Estamos comemorando o mês da mulher e hoje, em especial, Dia Internacional da Mulher, estamos recebendo a empresária Cantianila Mendonça, do Supermercado Tinoco. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast nessa data tão especial para homenagear nós mulheres. Seja bem-vinda. Bom dia, Fernanda. Bom dia, essa rádio maravilhosa que é a Costa do Sol, com esse podcast que veio a me convidar. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Cante, eu queria começar contando a sua história. Queria que você falasse um pouco da sua infância em Rio Bonito. Quais memórias que mais te marcam da sua infância? Eu nasci em Catimbau, né, um bairro lá, um município de Rio Bonito. Ele é totalmente uma grande área rural, né? Então eu nasci na área rural, na fazenda do meu avô Plínio Moreira, né? Fui criada ali durante toda a minha infância. Com 16 anos nós saímos e fomos morar na cidade de Rio Bonito. As memórias são as melhores que você pode imaginar, né? Eu tenho um pezinho na roça, amo aquela vida e ainda hoje continuo a gostar muito e a me dedicar alguma parte do meu tempo para isso. Mas, assim, a memória afetiva, né, da família, dos meus avós, das pessoas que você convivia ali, que eram aquelas pessoas super simples, humildes, mas com grandes histórias, né? A minha avó materna também, uma mulher muito especial. A nossa infância era marcada pelas férias, que antigamente as férias eram um mês e pouco, as férias escolares, né? E aí nós nos reuníamos muito na casa da minha avó materna. E a minha convivência diária era na casa dos meus avós paternos, que eram todos próximos. Infância maravilhosa. Sacrificada, mas um sacrifício bem rentável para o dia de hoje. Cante, e os seus pais também tiveram um papel muito importante na sua formação. Eu queria que você falasse um pouco da importância deles. Fundamental. Meu pai era uma criatura fantástica, Joaquim Moreira, grande Joaquim Moreira, um patriarca assim, sem igual. E minha mãe, meu pai é falecido, minha mãe ainda vive, aos 93 anos, uma mulher saudável, animada, uma matriarca, uma mulher de grande postura, um exemplo. Meus pais foram, assim, fundamentais. Meu pai era o meu amigo pessoal. Meu pai tinha palavras de sabedoria, de correção, não abria mão de muitas coisas que nós gostaríamos na época, e ele era muito sensato nisso, muito rude até, mas ele sabia que o controle não podia estar, né, falhar. Mas ele foi um homem de muitas instruções na minha vida, como minha mãe. E a sua escolha pela educação? Como é que foi essa escolha lá atrás, novinha ainda? O que te despertou esse amor por educar? Eu comecei, Fernanda, a trabalhar com 16 anos. Na época, você concluía, né, o ensino e já fazia ou contabilidade ou formação de professores, né? A família toda na área de educação, eu fui para a formação de professores. E, no meio do caminho, teve um percalço, né? Meu pai tinha um comércio, era um bar, naquela época um bar bem grande, e aconteceu um incêndio. E naquele incêndio nós perdemos muita coisa, inclusive o local, né? E com 16 anos eu comecei a trabalhar. Daí eu fiquei um ano na escola, dando aula, um ano e pouco, e logo fui convidada para trabalhar na chefia de gabinete do governo naquela época. Mas eu concluí minha faculdade em pedagogia, depois eu fiz psicopedagogia, que foi minha pós-graduação,
E assim, eu acho que a educação é fundamental, né? A gente tem essa liga com crianças e todo o tempo você vive a educação. E naquela época era o que eu mais me identificava. Fiz pós-graduação, fiz muitos cursos e atuei, e uma parcela da minha vida ficou uma lacuna na educação, mas eu vim me aposentar como orientadora pedagógica. E dentro dessa questão do serviço público, como é que foi você trabalhar no serviço público, uma mulher jovem ainda, né? E nessa questão de um ambiente político tão masculino, como é que foi lidar com isso e saber se destacar, conquistar o seu espaço no poder público? Fernanda, vou te contar. Eu falo para você que na vida você tem que ter bons relacionamentos, pessoas com quem você se tenha, olhe para você e descubra algo em você. Eu não estava descoberta ainda, mas teve uma pessoa que olhou para mim e me descobriu. Quando eu te falo que houve uma lacuna, foi exatamente aí. Eu era uma menina, com 16 anos, comecei a trabalhar, 17 anos ali na escola, e mudou o governo na cidade. Um primo do meu pai, chamado Leir Moraes, é um poeta, um escritor. Ele morava em Niterói e ele foi convidado a ser chefe de gabinete no governo Moraes Filho. E ele me conhecia, a gente já estava morando no Rio Bonito, no centro da cidade, e eu tinha um bom relacionamento com ele. Nesse bom relacionamento, ele falou assim: você não vai ficar na escola, você vai trabalhar comigo na chefia de gabinete. Eu falei, e ele me convidou. Nesse meio tempo, ele foi convidado a ser secretário de administração na prefeitura de Niterói. E ele falou assim: mas quem vai me substituir em Rio Bonito vai ser o poeta Hélio Nogueira, grande Hélio Nogueira, que foi meu professor, minha referência, que eu posso dizer a você. Quem foi que te transformou? O poeta Hélio Nogueira. Um homem sábio, maravilhoso. E aí, seu Hélio veio a substituir o Leir Moraes, e eu não o conhecia. E aí eu fui trabalhar com ele, com uma equipe de Leia Mendonça, Carlinhos, eu e seu Hélio. E ali foi a minha escola. Porque eu entendi o que era ser chefe de gabinete com aquele homem, né? É a primeira pessoa do prefeito. E ali ele me ensinou tudo, eu era uma página em branco, né? E ali ele foi me fazendo entender. E aí eu não parei mais. E depois, que outros cargos que você seguiu também da administração pública? Então, aí nesse tempo em que eu trabalhei na chefia de gabinete, logo depois a agência do Bradesco foi para Rio Bonito e eu fui convidada a trabalhar no Bradesco. Eu trabalhei no Bradesco durante 6 anos. E após isso, José Luiz Mandiocão, né, ele veio candidato, e a gente, né, ele é considerado na minha família, meu irmão mais velho, o filho da casa, é uma pessoa muito amiga nossa. E aí ele me convidou para trabalhar no governo dele. Já pulei para assessorando, e depois eu fui secretária de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer. Depois ele separou a cultura, eu fiquei com a cultura, esporte e turismo. Mas aí, no decorrer dos governos dele, eu fui chefe de gabinete, eu fui controladora, eu rodei assim, várias secretarias, onde, já concursada, como funcionária pública, eu exerci várias funções dentro do governo. E, Cante, como que você acha que o fato de ser mulher facilita nessa questão da administração, de um olhar mais carinhoso, mais atento com a população? Você acha que a mulher tem esse dom dentro da administração pública, esse olhar? Fernanda, assim que eu entrei na administração pública, eu entendi que é um lugar onde o homem ele se destaca. Mas eu nunca, eu olho para o desafio como se ele fosse me engolir. Faço o meu papel. E
a gente, em tudo na vida da gente, seja para varrer, para limpar, para decorar, para qualquer coisa, você tem que fazer o seu melhor. E eu sempre me preocupei em fazer o meu melhor. Quando eu fui tirada de uma sala de aula e fui levada para uma chefia de gabinete, eu falei assim, ué, como é que vai ser isso? Mas eu entendi que eu poderia aprender. Então, você tem, primeiro, estar disponível a aprender. Segundo, ser posicionada naquilo que você entende. Porque um lugar onde era estigmatizado como um lugar de homem, você não deixa de ser você por ser mulher. Você tem que chegar e fazer o seu toque, você ser respeitada, você se fazer respeitar. Porque, assim, eu nunca... todos os setores que eu passei, eu nunca fui desrespeitada. Mas eu aprendi a respeitar. Então, quando você respeita, você automaticamente é respeitada. Quando você é educado, você vai ser tratado com educação. Então, você só recebe aquilo que você dá. Às vezes, as pessoas acham que só recebe, tem que só receber. Eu tenho que ser bem tratada, porque eu sou mulher. Nada disso. Você tem que ser uma mulher onde elas... eu sempre achei que a gente pode alcançar espaços sem brigar muito, sem falar assim, esse empoderamento tem que ser seu íntimo, o seu ser, a sua vontade, o seu objetivo. Não tem que afrontar ninguém. Acho que você vai chegando devagarzinho, vai mostrando, vai aprendendo, muita coisa você tem que aprender. E a humildade e o respeito te levam aonde você quer, aonde Deus te quer colocar. Agora, você tem que respeitar e ser humilde. Você não chega a lugar nenhum sem humildade. Cante, falando agora um pouco, em que momento que você começou a ter que conciliar a maternidade, né, a vida pessoal com toda essa carreira e essa função do trabalho? Como é que você começou ali a conciliar? Passou um tempo em casa mais? Ou ficou conciliando o tempo todo? Como é que foi essa maternidade em meio a tantos compromissos? Foi uma loucura. Mas eu tive... assim, é uma loucura ser mãe, porque é gostoso e você quer se dedicar o tempo inteiro. Mas pessoas são fundamentais nisso aí, né? E eu tinha um marido que ele era o meu maior braço. Ele me incentivava e ele falava, não dá tempo, não dá certo, não vai dar tudo certo. Cantinha, não para. Ele era meu maior incentivador. Ele era o meu todo mundo tem os bastidores, né? Ele era meu bastidor completo, porque ele me apoiava, me dava segurança, ele não me freava. Eu tive um marido que nunca me freou. Ele nunca disse, não faça. Ele falava, estou aqui, Cantinha. E com relação ao cuidado com as crianças, eu tive a minha mãe, né, que sempre me ajudou, tive o apoio das minhas irmãs, a família dele também sempre foi muito solícita nas necessidades que eu precisava por causa das crianças, e ele também sempre foi um excelente pai, apoiava, cuidava, então eu tinha essa estrutura por trás, mas isso não me fez parar. Eu não fui a mãe que talvez minhas filhas me necessitassem naquela época da infância. Eu tenho essa coisa de ser sincera. Mas tudo que eu pude, em todo o tempo, eu tive do lado das minhas filhas, elas comigo. Elas participaram de muitas coisas, mamando no peito, né? Segura aqui um instantinho, põe para rotar, ia lá, fazia o que tinha que fazer. Porque, na época, a Secretaria de Cultura era uma secretaria que exigia muito, era muita festa, era muitos eventos, então a gente virava um pouco de noite, ou quase todas as noites, e assim, eu tinha o apoio dele sempre. Ele foi um grande incentivador da minha vida pública. Ele foi meu braço forte. Quando a gente fala de mulheres, sempre quando a gente conversa com mulheres e fala da maternidade, a gente fala disso, dessa importância da rede de apoio, né? Da rede de apoio ali, num primeiro plano, o companheiro, o marido, e da família também, né? Sim, eu tive, antes de casar, eu tive um maior incentivador, que era meu pai e meu irmão.
Meu irmão sempre via algo a mais em mim, meu pai sempre me ajudou. Eu tive sempre os dois do meu lado, e meu irmão Plínio, meu pai era fantástico, ele corria comigo para tudo quanto era lugar, meu irmão também, e minhas irmãs, eu sempre tive esse apoio familiar. Eu fui criada no colo do meu pai, eu sinto, às vezes eu sou meio assim, porque meu pai, ele tinha esse colo para dar, entendeu? Então, eu acho que quando você é amparada dentro da família, igual eu sempre tive, o amor da minha família toda, então você tem uma gordura a mais para queimar. Pouca coisa te importa, poucas palavras te entram no teu coração. Então, você, assim, você começa a ter a sua estrutura, a sua maturidade, ela tem que ser gerada dentro da tua família. E aí, quando você olha para trás, sua família está assim, ó, quase que te vai, que eu estou aqui, assim foi a minha vida. E depois eu tive meu marido, que também era assim comigo. E hoje eu tenho minhas filhas, que também são assim comigo. Então, eu sou muito feliz pelo ninho que eu nasci. E, Cante, dentro desses desafios, né, assim como foi um desafio lá com 16, 17 anos, quando você estava na sala de aula e foi chamada para a chefia de gabinete, a vida também te deu um novo desafio quando você precisou assumir o supermercado, né? Quando você precisou assumir as duas lojas na época. Eu queria que você falasse um pouco desse momento. Então, como eu te falei, eu tive um vácuo na sala de aula, né? E eu já, como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu me aposentei cedo em idade, no caso, né? Mas eu fui para uma sala de aula, para uma escola como orientadora pedagógica, já no finalzinho para me aposentar. Havia mudado o governo e tal, aí eu fui para uma escola e lá eu me aposentei como orientadora pedagógica. Eu me aposentei em outubro de 2016. Em maio de 2017, meu marido faleceu. Então, o maior sonho nosso era de eu me aposentar para a gente curtir um pouco. Curtir a vida, a família, as filhas, mas aprouve de acontecer tudo isso. E minhas filhas, na época, estavam fazendo faculdade, uma com 18 para 19, a outra com 17, e foi, assim, um furacão na nossa casa. Mas nós tínhamos que seguir. E ele havia, junto com o sócio dele, o Valber, que hoje é o meu sócio, né? Valber César Tinoco. Ele era sócio do primo, né? E aí, depois de respirar um pouco, restabelecer, você olha para trás e fala assim, se eu parar, minhas filhas param, então eu tenho que continuar. E ele havia deixado, o sonho dele era aqueles mercados e a gente continuou. Com apoio do sócio, da esposa dele, que trabalha com a gente, seguia. E aí a gente recomeçou, né? Para mim foi um novo recomeço. No início, quando eles pegaram o mercado, até eu ajudei na época um pouco, trabalhei um pouco, mas a minha vida não era essa. Eu tinha a minha vida profissional, então eu tinha que continuar na minha. E aí eu voltei para a minha vida e nesse dado momento, eu voltei para o mercado. E recomeçar é muito complicado, né? Porque, assim, você sonha um tempão que você vai parar de trabalhar, porque está na hora. E parar de trabalhar saudável, mais nova, é o sonho de todo mundo, né? Mas aí a gente começou. E estamos aí. Hoje, graças a Deus, Deus tem nos honrado, porque havia dias não, eu minto, todos os dias da minha vida, eu acordava e falava assim, ainda falo, mas naquela época eu falava com muito mais frequência, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não consigo sair da cama. E em todo o tempo, Ele foi comigo. Ele vem comigo, Ele está comigo, então tem sido isso, tudo isso tem sido porque Deus não deixou de ter as mãos dele sobre a nossa vida. E aí a gente continuou, né, devagarzinho,
arrumando tudo, se ajeitando, estamos aí. Cante, eu queria que você falasse um pouco agora do papel das suas filhas, né? Que já estão um pouco mais velhas e que agora são esse braço direito e esquerdo. Também dois exemplos de mulheres, né? Que a gente precisa falar dessa importância. Olha, com toda por tudo que nós passamos, Fernanda, nasceram duas mulheres. Minhas filhas hoje, uma é cirurgiã dentista, exerceu a profissão durante 2 anos, e a outra é advogada. E elas... A Milena, cirurgiã dentista, estava indo na profissão dela maravilhosamente bem. Um dia, ela chegou para mim, 2 anos depois dela já estar clinicando e muito bem sucedida. Ela falou, mãe, não quero mais. Fernanda, eu fiquei assim, sabe? Aí eu olhei para ela e falei, como assim? Porque estava indo tão bem. E aí ela falou assim, não quero mais, eu quero ficar com você no mercado. Eu fiquei tão sem ação que eu falei assim, orou a Deus? Falou com o seu psicanalista? Ela, não. Falei, então vai lá. Eu acho que esse tempo dela ir lá para ir para Deus e para o psicólogo foi o tempo que eu tive para respirar também, porque eu levei um susto. A Vitória não. A Vitória sempre falava que ia ficar com a gente no mercado. Sempre, sempre, desde sempre. Então, Vitória já se formou já dentro do mercado. E a Milena, eu me assustei. Mas vou te falar, foi a melhor coisa. Hoje as duas trabalham, não só as duas, mas os 2 filhos do meu sócio, que um também é advogado e a outra nutricionista, que também desempenham um papel maravilhoso, e elas duas que estão, assim, sucedendo a minha primeira geração de novo, que eu estou muito orgulhosa dessas mulheres, né? Vitória, Milena, a Larissa, né? Que é a minha sobrinha, e o Valber Júnior. Eles estão fazendo um papel de excelência. Hoje, aquelas crianças que você vê nas fotos antigas das inaugurações do mercado estão hoje sucedendo e fazendo um papel maravilhoso. Minhas filhas, elas são assim muito, muito determinadas, trabalhadoras, eu sou suspeita de falar, mas eu sei que de tudo isso, 2 mulheres grandiosas estão nascendo, comprometidas, sérias e de grande valor. Tenho muito orgulho disso. Imagino. Cante, e a gente veio traçando, né, essa história, todo esse caminho. Eu queria que você falasse, se você pudesse falar com a Cante lá de trás, uma mensagem para ela, para a Cante lá de 16, 17 anos, qual seria a mensagem para ela? Olha, para fazer tudo igual ela fez. Aquela Cante que começou andando 40 minutos para chegar na escola, para trabalhar, que nunca fugiu de trabalhar. Ela saía às 6 horas da manhã, dava aula, 40 minutos, escola, sol, chuva, chegava, ia para o colégio, terminava a formação de professores e depois fazer faculdade com um sacrifício. Não parar, não pode. A gente não pode parar, Fernanda, porque o deserto é lugar de passagem. Não é para você ficar, mas ali no deserto você aprende muita coisa, a se proteger, a vencer. E quando você sai do deserto, você sempre sai uma pessoa diferente. Porque para você cumprir o propósito da tua vida, você tem que estar disponível. Você tem que acreditar que você vai vencer. Às vezes a gente pensa, a gente faz uma perspectiva muito louca de tudo e tal, vai ser assim, vai ser assim. Não é. Não é. As coisas têm que ser cadenciadas. Você não consegue chegar em algum lugar se você não percorrer o caminho. Eu jamais poderia imaginar que minha vida tomasse várias guinadas como tomou. Mas, assim, se tomou, vamos passar por ela. Se mudou a rota, vamos vencer. Se teve um período de ventania, de muito... Vai passar.
vai passar. Você precisa restabelecer, respirar, crer no Deus que é superior a tudo, que Ele vai te fazer passar. E sempre com a família, porque família é sustento, é base, a estrutura familiar, ela te faz avançar. Quando a gente fala em estrutura familiar, é porque é o alicerce. Se aquilo ali estiver fragilizado, você vai sair dali frustrada, magoada, é uma porção de coisa. Mas família também tem problema? É claro que tem. Aí você olha, isso aqui é um problema, vamos pular para o que é bom, vamos rir, vamos nos alegrar. O problema chegou, então vamos resolver o problema. Porque a palavra de Deus é muito clara, há tempo para todas as coisas, tempo de chorar, tempo de sorrir. Né? E assim a vida. É tempo de começar, tempo de recomeçar. E os novos recomeços, eles acontecem, mas você tem que mas eu não estou preparada. Caraca, vai dar um timezinho, se tranca, ora. Conversa com um amigo pessoal, mas um amigo que te põe para cima, que te levanta. Porque as pessoas te miram, elas se espelham em você. Às vezes, por tudo que eu passei, pelo falecimento do meu esposo, as pessoas às vezes olhavam para mim e falavam assim, nossa, você está de pé. Mas eu tenho 2 filhas, eu tenho que estar de pé. Eu tenho uma vida, eu tenho que estar de pé. E sim, se você parar com toda a tribulação que vem, você vai ficar rendida. E Deus não nos fez para ser rendidos, render-se só a Ele. Hoje você tem que entender isso. A gente tem que se render somente a Deus. Mas, gente, o mundo está caindo. Eu estou revoltada. Não se revolta. Não se revolta. Respira. Centrada. Você tem que ser centrada. Maturada. A vida tem que te maturar. Você não pode passar na vida sem ter entendido o que a vida fez na tua vida. Porque se para e fala assim, eu sou uma fracassada. Não pode. Tem dias que você também está assim, né? Lá no fundinho do poço, você está mal, você está triste. É claro, somos humanos. Mas não podemos parar, porque tudo passa. Aí alguém pergunta assim, está tudo bem? Tudo vai bem. Porque se você parar e falar lamúrias, não, tudo vai bem. Tudo vai bem. Para reclamar, para colocar seu coração, expor suas dores, expor suas frustrações, expor as suas maiores necessidades. Deita lá na tua cama, no teu quarto, e põe isso tudo para Deus. Porque não tem melhor lugar para você se entregar do que sozinha, quietinha, com aquele que sabe e pode, só Ele pode transformar a tua vida. Eu sei das minhas dores, eu sei das minhas debilidades, eu sei de muitas coisas que me faz frágil, mas eu sei daquele que me faz forte. Eu sei quem é a minha torre forte, eu sei quem me fortalece. Então, se eu sei de tudo isso, se eu necessito expor, é a Ele. Cante, e com esse espírito, essa força e essa fé, você transformou 2 unidades, né? Quando você assumiu junto com o seu sócio, vocês tinham 2 unidades e agora vocês estão indo para quantas Nós unidades? tínhamos, na verdade, 4. Uhum. 3, que era Silva Jardim, Rio Bonito e São Vicente, e uma ainda em sociedade com os primos em Casimiro. Aí hoje Casimiro já é nossa, né? Aí nós temos em Iguaba, Cabo Frio e essa semana, se Deus quiser, a gente inaugura em São Pedro. Vamos para 7 unidades. Parabéns. E o que você, com esse senso de família, de crescimento, de união, o que esse seu senso de família, de união, você leva para os seus funcionários, para a sua equipe? De que forma que você transforma em uma grande família dentro da empresa?
essa mensagem é muito importante para uma rede de supermercados com tantos colaboradores. Nós temos colaboradores que nós vamos fazer 29 anos agora em agosto. Ano que vem, 30 anos. Ai, que coisa linda, né? A gente vê uma estrada, né? Uma conquista. Mas tanto a nossa família quanto a do meu sócio, Valber, a gente zela para que eles entendam que a família ali trabalha uma família. Então, a gente tem compromisso também com a família do nosso funcionário. Nosso cuidado não é com o funcionário só, é estarmos comprometidos com o pão que ele leva para casa. Nossa visão é bem ampla nisso aí, a gente entende isso. Nós temos funcionários conosco já há 29 anos, 28 anos, que está com a gente. Olha que coisa linda, pessoas se aposentando. Isso é muito importante. Nós fazemos treinamento com todos os funcionários, nós cuidamos da saúde mental deles, porque hoje em dia a gente precisa ter esse cuidado. A gente faz treinamento para cuidar da saúde financeira deles. Nós temos vários tipos de treinamentos, a gente cuida dos nossos funcionários do melhor que a gente pode fazer. E mostramos para eles que a nossa essência é familiar. Eu vou passar só para você como que começou a rede. O meu esposo, o Otoniel, na época, junto com seu primo Valber, com seu primo Valdinei e com seu primo César, começaram a fazer SEASA, a rede de legumes, juntamente com Augusto Tinoco, que é o pai dos meninos, e que meu marido considerava também, porque ele era órfão. Então, eles começaram como verdureiros durante muitos anos. Eu casei com um verdureiro. A gente tinha muita liga e na época, né, a gente entendia que era uma porta aberta para um bom de trabalho. E ali, dessa sociedade dos quatro, começamos com um mercado aqui em Araruama. Daí a rede foi crescendo, aí foi para Silva Jardim, depois pegaram em São Vicente, aí houve uma separação deles e ficou o Valber com o Otoniel, que era o meu esposo, e continuaram os dois. Hoje estou eu com o Valber, e mais as crianças e a esposa dele. Cântia, eu quero te parabenizar por essa história de vida, essa história linda e de ensinamento, né? Tenho certeza que trazendo muito ensinamento para todas as mulheres que estão assistindo essa entrevista. Parabéns pela sua trajetória, para suas filhas também, que estão ao seu lado, e por essa história linda, tanto da família de vocês, como do supermercado Tinoco também. Obrigada, Fernanda. Queria deixar para as mulheres, né, que estão nos ouvindo, que é parte fundamental, né, dessa comemoração maravilhosa, porque nós merecemos. Lá em Provérbios 14 fala assim, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a sabedoria, nesse caso, que está sendo falado ali, é uma sabedoria vinda de Deus. Porque o que é a casa? A casa, às vezes você fala assim, minha casa, mas se a gente entender a casa como um lar, a gente entende que a estrutura dele tem que ser de equilíbrio das emoções, equilíbrio financeiro, equilíbrio na educação. Quando uma mulher dessa casa, ela não está com sabedoria, quando ela não tem o equilíbrio... Você já reparou que quando a mulher está de TPM, está estressada, a casa toda desequilibra? Se a mulher está brigada com o esposo, desequilibra tudo? É essa sabedoria. É dessa sabedoria ali que Provérbios fala. A sabedoria de equilíbrio. Porque quando você equilibra a tua casa... Porque você é equilíbrio, a mulher é o equilíbrio. Os filhos não, eles estão ainda na fase de crescimento, está todo mundo querendo uma coisa e outra. O marido, ele é o provedor, ele está com aquela coisa de, né? Hoje muitas mulheres são provedoras, não estou dizendo que não sejam, mas ela ainda tem essa função do equilíbrio. A função nossa é equilibrar. Mas por que não a do marido? Porque o marido não consegue ter o equilíbrio que a mulher tem. E nós, mulheres, muitas vezes, não entendemos isso, como eu também não entendia.
a coisa pode estar desandando de tal maneira que você parar e falar assim, epá, vou pegar aqui a ponta da corda e eu vou equilibrar. Porque nós temos a facilidade de fazer muitas coisas, multicoisas, juntos, no mesmo momento, ou em família, ou sozinha, a gente se vira. A mulher é um negócio assim que tem que ser estudado. E esse equilíbrio está na nossa mão. Então, eu queria deixar isso para as mulheres. Sejam sábias para edificar o lar de vocês, o trabalho de vocês, aonde vocês estão. Porque a sabedoria faz a gente triunfar. Uma mulher sábia, ela sabe a hora de falar, a hora de não falar, a hora de se posicionar, a hora de fazer alguém rir, a hora de prantear junto, ou dar um colo, né? A mulher tem um jeitinho muito especial de ser. E Deus tem muita história com mulheres, e todas as histórias de mulheres são lindas. E nós somos essas mulheres, não só aquela que está lá na Bíblia, mas aqui faz a história hoje. E o legado que a mulher tem que deixar, a esposa, a filha, esse legado ele tem que ser um legado que tem uma história de excelência. Gente, tem tanta pessoa que nunca ninguém ouviu falar, mas se você for lá naquela cidade, lá naquela casa, lá naquele lugar, ela tem uma história linda, ela tem uma família equilibrada, ela tem muito caso para te contar e que vai transformar a tua vida. Então, nós mulheres somos essa riqueza. Nós temos talentos, nós temos uma estrutura, nós somos formidáveis, né? Deus fez a gente com o maior carinho. Então, vamos usar os nossos dons, os nossos talentos para transformar, para mudar cenários. Às vezes o cenário não está muito bonito, não, mas a gente vai lá e bota uma tintazinha, fica tudo colorido, porque nós somos especialistas em mudar histórias. Verdade, Cante. Muito obrigada. Feliz Dia das Mulheres. Quero deixar registrado também aqui, ó, essa linda rosa que eu ganhei. Muito obrigada. E parabéns para todas as mulheres. E fiquem ligados até o próximo episódio do Pod Costa, que agora no mês de março nós estamos fazendo várias entrevistas com mulheres de destaque da nossa região. E sempre com patrocínio da Prolagos e da Angelus Home Center. Até o próximo episódio.